Caras irmãs e caros irmãos, boa noite. Meu nome é Rubens e sou um trabalhador da Coligação Espírita Progressista. Hoje vou realizar o Evangelho no Lar desta semana. Vale a pena relembrar que o Evangelho no Lar é uma reunião de todos os moradores de um lar, em um determinado horário do dia e da semana, a fim de estudarem as lições deixadas por Jesus, com base no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, um pequeno trecho por cada reunião. O objetivo é trazer o ensinamento cristão dos templos para dentro dos lares. Os ensinamentos de Jesus nos revelam as verdadeiras leis da vida e nos ensinam como viver em harmonia, em paz, em fraternidade com o meio onde estamos, com os nossos familiares, amigos e demais criaturas do nosso convívio. Quase todo mundo tem informações sobre o Evangelho de Jesus, mas poucos são os que os conhecem verdadeiramente. O Espiritismo tem como meta principal a evangelização da humanidade, através do ensino e da prática das lições deixadas pelo Mestre Jesus. É um processo conhecido como reforma íntima. Este Evangelho no Lar da Coligação Espírita Progressista, que aqui realizamos, visa ensinar e incentivar essa prática a todos os seus adeptos. Muito bem, vamos então iniciar o Evangelho de hoje com uma prece simples e espontânea. Com o pensamento concentrado em Jesus, oremos. Mestre amigo, aqui estamos todos, encarnados e desencarnados, reunidos em teu nome, para estudarmos as lições que nos deixaste. Em primeiro lugar, agradecemos pela oportunidade desta reunião, pela presença do mentor amigo e sua equipe de trabalhadores, e também pela presença de todos que aqui estão. Agradecemos também por todos que estão acompanhando esta transmissão e te pedimos que nos ajude na compreensão, na elucidação, no entendimento das lições de hoje. Pedimos também ajuda para todos os necessitados que estão acompanhando esta transmissão. Que assim seja. Vamos agora, então, à leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens de 1 a 3, com o título Aborrecer Pai e Mãe. Aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 27 e 33. Segundo item, o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim,
não é digno de mim, e o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 37. Vejamos agora os comentários de Allan Kardec. Certas palavras, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente repelimos o seu sentido literal e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, Jesus, que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nestes casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro seria necessário saber se ele a pronunciou, e, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Naquela passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é evidente que ele não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica, e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que, no Gênesis, designa as frases da criação e servia, ao mesmo tempo, para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou, mais tarde, a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos do pelo de camelo e que foi traduzida por camelo, sua alegoria da agulha. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar nesse sentido em outra, conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significado com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e, para ser exata, faz-se, por vezes, necessário empregar não os termos correspondentes, mas outros equivalentes ou circunlóquios explicativos. Essas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras, e em particular dos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois,
é necessário não dar à palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Esses foram os comentários de Kardec. Vamos ver as notas de fim de página que constam aqui. No original francês, o verbo empregado é odiar, motivo por que o mantivemos no texto de Kardec. O texto evangélico acima reproduzido não é tradução do francês, mas da nossa tradução clássica da Bíblia de Figueiredo, que emprega o verbo aborrecer. Essa é uma nota do tradutor. Outra nota. Non edit, em latim, kai ou misai, em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. O que o verbo grego misai exprime, o verbo hebreu que Jesus deve ter empregado, o exprime ainda melhor, pois não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igual ao outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido o mais usado por Jesus, nossa significação é ainda mais acentuada. É nesse sentido que ele é empregado na Gênese. E Jacó amou também a Raquel, mais que a Lila. E Jeová, vendo que Lia era a odiada, é evidente que o verdadeiro sentido neste passo é menos amada, e é assim que se deve traduzir. Em muitas outras mensagens hebraicas, sobretudo siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a outro, e seria um contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem outra acepção bem determinada. O texto de São Marcos, inclusive alude toda a dificuldade. Então, aqui está explicando a questão de termos que significavam alguma coisa naquela época de Jesus e que hoje mudaram completamente o significado. Então, vamos comentar um pouco sobre esse trecho lido. Esse trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, que acabamos de ler, é perfeitamente claro e não há grandes dificuldades em compreendê-lo. A elucidação de Kardec, apresentada no item 3, que acabamos de ler, é lógica e muito clara. As notas de rodapé, que nós lemos com alguma dificuldade, explicam claramente a origem dos termos e a discrepância de significados dos mesmos nas línguas e nos costumes da época que Jesus esteve entre nós. Não vamos nos aprofundar nesses conceitos, porque o texto por si só é explicativo. Vamos nos ater apenas no conteúdo educativo que ele apresenta. É importante guardarmos o verdadeiro significado das palavras odiar e aborrecer, empregadas neste trecho evangélico, ou seja, significam amar menos, não amar tanto quanto, ou então não amar igual ao outro. O próprio Kardec esclarece que algumas palavras usadas no Evangelho não combinam com os ensinamentos deixados por Jesus. Muitas são as razões para isso. Jesus não deixou nada escrito. Os evangelhos, epístolas e demais textos bíblicos do Novo Testamento
foram escritos por seus apóstolos e discípulos. Cada autor dos textos evangélicos usou os recursos próprios, seus conhecimentos, a sua lembrança, o seu vocabulário, a sua maneira de se expressar. Essas expressões que estão no Evangelho podem não ser exatamente as que Jesus pronunciou. Nas cópias que foram feitas dos pergaminhos, que na época eram um meio de divulgação das lições de Jesus entre os primitivos cristãos, os termos podem ter sido trocados ou mal interpretados pelos copistas. Nas traduções de uma língua para outra, que posteriormente foram feitas desses textos, as interpretações e os significados podem ter sido trocados. A imagem que temos de Jesus, como Mestre e Espírito perfeito, nos levam a ter certeza de que Jesus nunca empregou esses termos odiar, aborrecer. Feitas essas considerações, devemos lembrar que a missão de Jesus, ao encarnar na Terra, como homem, foi ensinar e exemplificar o amor. Ao analisar este trecho evangélico, devemos interpretar as palavras odiar e aborrecer com o significado de amar menos e não os seus significados atuais. Desta forma, devemos considerar que os ensinos de Jesus visam o aperfeiçoamento do espírito na conquista do verdadeiro amor, o que significa abandonar toda paixão de ordem material, como destaque, poder, domínio, riqueza, fama, etc. Agindo assim, de acordo com as lições evangélicas, devemos buscar o desenvolvimento da sabedoria e do amor, na conquista de conhecimento, no uso desse conhecimento nas obras do bem geral, conquistando habilidades, experiência, qualidades, virtudes, etc. Esse é o caminho para nos tornarmos perfeitos e felizes, sábios e amorosos, que é a finalidade primordial de nossas vidas. A família, os parentes e os amigos queridos, são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Contudo, Deus e Jesus devem sempre e em qualquer situação merecer o nosso amor acima de qualquer situação de ordem material. Os ensinamentos do Mestre Jesus nunca pregaram e nunca exigiram que nós abandonemos a nossa família para sermos verdadeiros cristãos. Jesus sempre recomendou o amor ao próximo, o amor ao semelhante, e sermos sempre mais fraternos e amorosos. Esclarecidos, amorosos e esclarecidos, e também sempre pediu para que usássemos as suas lições em nosso comportamento, operando a nossa reforma íntima, vivendo e convivendo fraternalmente com a família e com todos os que conosco convivem. Por isso, nós, da Coligação Espírita Progressista, temos um lema: estudar e servir. Estudar para adquirir conhecimento, sabedoria. Servir para colocar em prática o conhecimento adquirido, desenvolvendo o amor. Muito bem. O Espírito Irmão X, no primeiro capítulo do livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier, nos conta a seguinte história que vou ler para vocês. Efraim Benassef,
caudilho de Israel contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência e, informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. Mestre, falou o guerreiro, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho a necessidade de instrução para minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? É preciso ser mais humilde e servir mais, respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. Mas e quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta? Que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? E Jesus respondeu, é preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medida tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte? É preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes, das criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue, de que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? É preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor, que diretrizes buscar perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o planto dos semelhantes? É preciso mais renúncia e servir mais. E os assassinos, que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? É preciso mais perdão e servir mais. Exasperado por não encontrar alicerces no revide político que aspirava a empreender, em mais larga escala indagou Efraim. Mestre, que pretendes dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem afetação. Convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos certeza de que não temos desse modo outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes, sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem despedir-se. Decorridos 2 dias, quando os esbirros dos sinédrios chegaram, em companhia de Judas, para deter o Messias, Efraim Ben-Assef estava à frente e, sorrindo ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse terrível salteador, perguntou sarcástico: Não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Então, aí está uma historinha do irmão X, exemplificando um conselho de Jesus, de que a gente, diante da vida, diante das circunstâncias que nos rodeiam, na condição de aprendizes do Mestre, nós devemos sempre abdicar de nós,
a favor da paz, do equilíbrio, da fraternidade e dos auxílios mútuos. Muito bem, é chegado o instante então de fazermos as vibrações de hoje. Vibrações, como a gente sempre fala, são os pedidos que fazemos a Jesus por todos aqueles que sabemos estarem em dificuldades, em necessidade, precisando de ajuda. Então, com o coração e pensamentos serenos e tranquilos, vibremos. Senhor Jesus, Mestre amoroso e justo, esteja conosco e nos auxilie neste roteiro de pedidos pelos que necessitam. Pelo nosso planeta, para que as condições de vida se restabeleçam e permaneçam estáveis. Pela humanidade, para que cessem os conflitos armados que causam tanta dor e tanta destruição. Para aqueles que sofrem as adversidades do clima, das enchentes, da seca e das suas consequências. Para os que estão encarcerados, hospitalizados ou em leitos de dor. Para os que têm fome. Para os que não têm abrigo, roupa, comida, remédios. Para os ignorantes e os que não têm religião. Pela nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista, e também pelas demais casas de orações, seus dirigentes, trabalhadores e assistidos, e por nossos entes queridos, o nosso lar e a todos que compartilham a existência conosco. Que as nossas águas possam ser fluidificadas com os medicamentos necessários para a nossa saúde física e espiritual, e que delas possamos conseguir a força e a coragem para continuarmos a nossa jornada evolutiva. Vibremos também por todos os necessitados que estiveram conosco acompanhando esta transmissão. E vibremos por nós mesmos, sempre necessitados e carentes. Que assim seja. E agora, a prece final, meus amigos. Como sempre, ressaltamos, simples, espontânea e de coração. Senhor Jesus, que a nossa semana seja de paz e de muito trabalho. Ajuda-nos, Senhor, a ter forças para colocar em nossas atitudes tudo o que nos ensinaste. Que possamos compreender melhor o nosso próximo e ajudá-lo naquilo que estiver dentro de nossas possibilidades. Abençoa, Senhor, a nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista, seus trabalhadores, seus alunos e seus assistidos. Ajuda-nos, Senhor, a ter sempre os recursos materiais e espirituais que sustentam a nossa querida coligação. Encerrando o Evangelho de hoje, Senhor, agradecemos por toda a assistência recebida e nos despedimos na Tua paz. Que o Teu amor e a Tua luz nos envolvam hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ficamos por aqui. Agradecemos pela sintonia de todos vocês. Aqueles que gostaram do nosso Evangelho no Lar, divulguem para o seu círculo de convivência. E continuem conosco. Toda quarta-feira temos sempre uma nova transmissão. E convidamos a todos vocês que nos visitem na sede, na Coligação Espírita, na Rua Batuíra, 297, Vila Moraes, São Paulo.
Temos atendimento ao público todas as terças e quintas, das 14 às 16 horas e das 19 às 21 horas. Também aos sábados, das 9 às 11 e das 15 às 17 horas. O meu muito obrigado pela companhia, o meu grande abraço a todos vocês. Que Jesus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus.